pouquinho de atraso, nós vamos dar início aí, então, ao nosso primeiro workshop, né? O tema de hoje é sobre o Power BI. Quem vai ministrar esse workshop é o Bruno, da Manlink. Em determinado momento ele vai abrir também para perguntas, né? E quem estiver assistindo de forma online pode submeter a pergunta também ali no chat. Estamos transmitindo o evento, está sendo gravado, posterior consulta, ok? Bom, façam um bom proveito. Gostaria de agradecer a presença de todos. Bom dia a todos. Bom, eu me chamo Rafael Santos, eu sou, juntamente com o Bruno, né, consultor técnico na Lanlink. Eu trabalho no fomento à adoção das tecnologias Microsoft, né, principalmente a parte do Office 365, incluindo aí o Power BI e também o Azure. Não sei se a Azure ainda utiliza pouco o Azure e tal, mas a gente tem muita coisa no Azure, tá certo? E hoje a gente vai falar, temos hoje e amanhã, né, para estar falando aí sobre essas tecnologias com vocês. Começaremos hoje com o Power BI. É uma solução já amplamente divulgada e conhecida aqui na casa, até onde eu sei. Muitas pessoas já utilizam, departamentos aí já tem inclusive vários cases bem interessantes do Power BI. E eu vou fazer uma introdução bem rápida do Power BI, só para quem ainda não conhece, não sabe o que é, ficar sabendo de forma bem teórica e rápida. E posteriormente o Bruno vai estar fazendo uma demonstração de alguns cenários de uso que a gente consegue trabalhar com o Power BI. Isso para mostrar para vocês a facilidade, né, e a simplicidade dessa solução aqui, tá bom? Data Analytics, inteligência artificial, aceleram a transformação digital para cada organização através de insights, ações orientadas por dados. Não é mistério para ninguém, né? Nós entramos em 2015 aí na quarta grande revolução industrial, tá certo? Marcada pelo advento de tecnologias disruptivas, né? Dentre elas a própria inteligência artificial, machine learning, internet das coisas e várias outras, tá certo? E essas tecnologias, por mais que se discuta, elas têm um único objetivo, que é meio que quebrar aquele paradigma de que tecnologia é uma coisa de TI e tal, é do pessoal lá da TI, é um mal necessário dentro da minha organização, que eu preciso daquilo, mas só me dá trabalho e dor de cabeça. São tecnologias que vieram para facilitar, simplificar o contato, principalmente das organizações, em relação à tecnologia, aproximar, né? E quando a gente fala aqui dessa era digital, um tema está no centro, que é justamente a minha capacidade de processar o grande volume de dados que eu tenho dentro da minha organização. Porque tudo que eu faço hoje, tudo que vocês fazem hoje, ele resulta na produção de informação, na produção de algum dado. Você está aqui, você está gerando dados, você volta para o seu trabalho, você manda um e-mail, aquilo ali é informação, está em uma reunião, está gerando informação. E assim, quer ter exemplo maior, né? A gente começou a trabalhar muito sobre isso na administração pública a partir ali de 2016, final de 2016 para início de 2017, quando ainda estava se discutindo muito, mas poxa, a questão da nuvem, né? É um assunto sensível, eu vou pegar dados talvez sensíveis aqui da minha organização e levar para a nuvem, como fica isso aí? E quando esses temas foram sendo esclarecidos e houve essa abertura dentro da administração pública, a gente tem alguns órgãos aí que começaram a ser pioneiros aí em projetos disruptivos, né? E trabalhando justamente com essa massa de dados gigantesca. Porque se a gente for analisar, poxa, eu tenho uma imensidão de dados na minha organização, seja em um sistema, seja em planilha, seja o que for, em um banco de dados. O primeiro ponto, geralmente, quando se trabalha muito com esses dados, e o mais comum é o quê? Eu extraio lá o meu CSV, né, um relatório em Excel, eu peço lá para a TI gera aquele relatório para mim, eu começo a trabalhar naquele dado. Quando eu começo a evoluir um pouquinho nisso aí a gente já fala de cultura, de dashboard, é justamente quando a gente começa a trabalhar aqui com o Power BI. Eu já tenho a possibilidade de conectar a um banco de dados que eu tenho, que concentra um grande volume de dados que eu trabalho diariamente, e ali eu já consigo criar dashboards. Mas quando eu estou criando dashboards, simplesmente dashboards, eu estou tendo informação meio que reativa, né? Eu estou consultando alguma coisa ali e ele vai me trazer uma camada de informação, vai gerar para mim uma informação que me dá algum valor, mas aquilo ali ainda é uma coisa reativa. Agora, quando eu começo a falar de analytics, igual eu falei aqui anteriormente, né?
aí sim, eu já começo a colocar a inteligência naquilo ali. Eu começo a definir padrões, e isso muito alinhado também à inteligência artificial e a depender machine learning, do que a gente está falando, né? Do cenário de uso que a gente está falando, onde a minha solução vai começar a me fornecer informações proativas, tá certo? Então, hoje, nós estamos batendo muito com esse tipo, batendo assim, né, divulgando, fomentando muito esse tipo de projeto dentro da administração pública, tá certo? Tanto a Microsoft quanto a Lanink tem investido muito quando se depara com cenários onde o cliente tem interesse de experimentar esse tipo de tecnologia. Hoje eu destaco alguns clientes da administração pública, né, que já estão começando largaram na frente aí a Anvisa, por exemplo, é um deles, onde tudo na Anvisa gira em torno, por exemplo, de petições. Você precisa entrar com um medicamento no mercado nacional, você tem que peticionar aquilo ali. Você precisa entrar com um agrotóxico no mercado nacional, você tem que peticionar aquilo ali. É um volume muito grande de informação, de dado, que precisa ser analisado, precisa ser cruzado, tá certo? A maior parte desses dados, eu tenho uma norma que regulamenta a entrada daquele agrotóxico, ou daquele medicamento, ou do que for daquele cosmético e tal, produto que tem algum impacto na saúde humana, e eu tenho, a empresa, ela, no peticionamento dela, ela tem que se mostrar em conformidade, o produto que ela está querendo ingressar no mercado, com a minha norma, a norma interna que regulamenta a entrada daquele produto no meu mercado nacional. Ocorre que esse volume é muito grande, há petições lá que são milhares de páginas, né? E você pega um técnico lá, uma pessoa que vai fazer a leitura daquele documento, destacar termos-chaves, depois passar aquele documento para um outro técnico, que aí sim tem a norma mais presente ali no seu raciocínio e vai fazer uma análise crítica. E nesse processo isso levava-se muito tempo. E aí eu tenho gargalo de agrotóxico, tenho gargalo de medicamento, gargalo de cosmético e tal, e vários produtos. O que o nosso projeto fez foi o quê? Primeiro, é claro, eu só analisar, fazer um double check, né? O que a empresa está declarando está em conformidade com a minha norma? Se sim, eu falo que está 100% em conformidade. Se não, aí eu começo a gerar alertas. Olha, tal item, o técnico vai ter que analisar porque ele gerou uma não conformidade. E o técnico vai analisar isso lá. Quando ele analisa, ele vai emitir um parecer. Pode ser que aquilo retorne para a empresa como uma recusa, ou que apenas quando ele analisou o teor do que a empresa declarou, aquilo não é impeditivo para que aquele produto entre no mercado nacional. E eu começo a retroalimentar um algoritmo ali de inteligência artificial. Porque se amanhã, daqui um ano, ou o tempo que for, eu precisar de analisar um processo similar àquele, eu já tenho um parecer anterior que o técnico emitiu sobre aquele item, tá certo? E aí eu começo a trabalhar justamente com aprendizado de máquina. Então são vários cenários que a gente começa a ter na administração pública, de órgãos que começam a se abrir para experimentar esse novo tipo de tecnologia, e que são tecnologias que vêm justamente, eu entendo que para ficar, porque representam, quando devidamente implementadas, um ganho muito grande. A gente não fala na administração pública de eficiência ou de produtividade, mas, aliás, de diferencial competitivo, perdão, mas sim de eficiência, né, para o próprio serviço público, tá certo? E são tecnologias que estão à disposição de vocês. Mas aí o que é o Power BI, né? O Power BI, para quem não conhece, é uma solução que te permite acessar seus dados, seja eles qual forem, seja numa base interna, você quer conectar isso em um sistema, em um portal externo, por exemplo, a AGU, tá certo? Em uma nuvem, seja, por exemplo, seu SharePoint aqui. Eu não sei se vocês aqui já são muito familiarizados, né, com o SharePoint Online hoje está na nuvem. Quando eu falo on-premise, é justamente meu banco de dados, né, que roda um sistema que eu tenho acesso, e esse banco de dados está dentro da AGU, tá certo? Portanto, on-premise. Uma vez feita essa conexão, e a gente vai dar um exemplo para vocês aqui hoje, tá certo? Ele é uma ferramenta versátil de modelagem e geração de relatórios, mas sua intenção não deve substituir a estratégia de BI corporativa. Em vez disso, é um componente do BI corporativo e uma estratégia de self-service BI, ou seja, o Power BI ele tem esse papel de empoderar os usuários da organização em relação à análise de dados, tá certo? A partir daí, você pode construir, né, seus dashboards, seja
a partir de um dispositivo, de um computador, de um dispositivo móvel, e aqui até do HoloLens, né, que é aquele óculos, digamos assim, de realidade aumentada da Microsoft, fazendo interface aí com pessoas, aplicativos e até mesmo automação de processo, dependendo do nível que você for trabalhar. Suponhamos que seja gerado um relatório, um dashboard, né, para monitorar determinada base de dados, e eu quero gerar alertas a partir de indicadores que eu defini ali. E à tarde a gente vai falar sobre Flow, sobre Power Apps e tal, que são soluções que conversam muito bem com o Power BI, porque eu tenho essa possibilidade de definir um conjunto de indicadores. E eu quero, a partir de níveis, né, que eu atingindo aqueles indicadores, disparar automações de fluxos, eu consigo, certo? Power BI, né? Business Intelligence para todos. Um primeiro ponto aqui que é importante destacar, né? O Power BI, embora muito novo, ele veio de uma evolução para usuários que são usuários avançados em Excel, acostumados a trabalhar ali com Power Query, Power Pivot, Power View, que tem no Excel desde a edição 2010. Ele veio de uma evolução, né, desses recursos no Excel, foi lançado ali em 2015, meados de 2015, e hoje já se posiciona aí como líder na indústria, né, líder de mercado, tá certo? Como solução de BI corporativa. Te permite aí reunir seus dados de novas maneiras, onde quer que você esteja, você mesmo. Esse é um ponto muito importante no Power BI, a facilidade que você tem em construir seus dashboards sem ter aquela dependência, muitas das vezes, com a TI, tá certo? Visualização 360 graus em tempo real do seu negócio. Isso aqui vai definir muito do que você definiu ali, né, como regra de negócio, da frequência de atualização que você quer dos dados lá no seu dashboard, tá certo? Experiência de usuário incomparável, bem similar como tudo ali na Microsoft, né? Traz aquele princípio de clicar e arrastar. Claro que não é só isso, mas para você começar a trabalhar, com Power BI, construir dashboards simples ali, né, básicos, você não vai precisar conhecer nenhuma linguagem, é só clicar e arrastar os elementos que já estão disponíveis ali, que já te permite fazer muita coisa. O Bruno vai estar demonstrando isso aqui para a gente, tá certo? Integrado nativamente com os aplicativos ali do Office 365, que todos conhecem. Você consegue desenvolver soluções, né, ou dashboards a partir da integração nativa que você tem com os aplicativos do Office e principalmente do Azure, que é hoje uma plataforma de serviços, né, em nuvem que não está disponível aqui para a AGU, mas é a plataforma de serviços da Microsoft, que a gente conta com, principalmente, um dos principais conjuntos de serviços, que é o Cognitive Services, né, que são serviços cognitivos que rodam ali na nuvem, e a gente fala de machine learning, inteligência artificial e tal, e a depender do projeto que você utiliza esse tipo de tecnologia, você tem isso aqui nativamente integrado. Então, também, a depender do tipo de projeto que você vai pleitear na sua organização, falando de projeto de dados, você tem um ganho muito grande e expressivo aqui em relação de custo, porque você está trabalhando com uma plataforma nativamente integrada. Aqui, né, a integração nativa com o Office 365, né, com todos os aplicativos. Há workshops que eu, geralmente, nesse sou ministro, eu faço até um exemplo bem legal, com Excel, Power BI e Power Apps. Eu pego uma planilha típica ali de departamento, aquelas planilhas cheias de colunas e fórmulas, né, onde os usuários precisam reportar frequentemente um conjunto de dados, cria uma interface para essa planilha no Power Apps, né? Então, assim, o usuário não vai mais interagir com a planilha, ele vai ter um formuláriozinho simples ali, mais no Power Apps, para ele fazer o input de dados, tá certo? E aí eu já consigo trabalhar, inclusive, validações de dados, determinado dado é texto, determinado dado no formato data, é um inteiro, é um decimal e tal. Esses dados, eles continuam sendo persistidos aqui no Excel, e posteriormente eu faço a conexão com o Power BI, que eu também posso pegar o Power BI, o relatório gráfico que eu gerei a partir da conexão com essa planilha, e jogar aqui no meu aplicativo do Power Apps, tá certo? E aqui eu estou falando de trabalhar, né? Claro que aqui eu também vou ter algumas interações com o Flow, mas com um conjunto aí de 4 serviços, todos na nuvem Microsoft, tá certo? E que, assim, para usuários, a gente fala até Power Users, né? São aqueles caras que não são de TI, mas que geralmente se destacam dentro do departamento ali que não é de TI,
como pessoa da planilha organizada, que está sempre buscando aprender alguma coisa nova de tecnologia para facilitar o dia a dia ali do departamento. Então são soluções voltadas para esse perfil de usuários curiosos que começam a trabalhar ali, vão pesquisando e tal, e conseguem desenvolver soluções bem legais com esse conjunto de serviços, tá certo? Começa rapidamente, né? É o que eu falei para vocês, as soluções elas são pré-construídas, né? Incluem dashboards, relatórios e modelos de dados disponíveis para serviços SaaS, ou seja, software como serviço, né? O software as a services, ou criados pela sua própria organização. O legal do Power BI é que ele tem uma comunidade extremamente ativa. Então, você acessa, se você pegar hoje o Power BI Desktop, você já tem um conjunto de dashboards pré-construídos. Quando eu falo Power BI Desktop, para quem não sabe, é o aplicativo do Power BI que a gente instala no Windows. Para isso, você não precisa ser licenciado. Qualquer pessoa pode ir lá na Microsoft, baixar o Power BI Desktop e começar a construir seus dashboards, tá certo? Isso não demanda licenciamento. A gente daqui a pouco fala rapidamente sobre essa questão de licenciamento. Mas uma vez com acesso ao Power BI Desktop, você tem facilmente, depois o Bruno pode até demonstrar, como você acessa o Marketplace do Power BI e você vai ter acesso a várias visualizações gráficas já desenvolvidas e compartilhadas ali pela comunidade. Talvez o que você queira representar graficamente não está disponível naquela visão inicial do Power BI, mas você pode pesquisar nessa comunidade, que é uma comunidade inteiramente ativa. E é claro, quando a gente fala aqui de SaaS, né, soluções, serviços como software como serviço, a gente já tem aqui a possibilidade de conexão direta em um conjunto deles. Talvez aqui mais comum para vocês e tal, eu não sei a realidade de cada um, mas o Google Analytics é a ferramenta de análise do Google, né, que gera dados sobre, digamos, acesso de um determinado portal, suponhamos o portal da AGU. Então você já tem essa conexão praticamente configurada aqui no Power BI. É só definir, ter as credenciais de acesso, é claro, do Google, para que você conecte com o Power BI lá e comece a trabalhar com os dados ali e gerar os dashboards, né, de acesso do seu portal. Salesforce, acho que vocês não trabalham, deixa eu ver se tem algum outro aqui que a gente pode falar. GitHub é mais pessoal de TI, Dynamics CRM também não, mas enfim, aqui são alguns exemplos e existem vários outros, tá certo? Eu já falei sobre isso aqui, né, sobre experimentar seus dados, qualquer dado, de qualquer forma e em qualquer lugar, seja, por exemplo, uma planilha que está complicado ali de você ficar, você já trabalha uma planilha muito extensa ou trabalha com a extração de um relatório a partir de uma base de dados que você tem acesso frequente e, poxa, a planilha, a tabela dinâmica, né, lá do Excel não está te atendendo da forma que você precisa, então você consegue passar a trabalhar, construir o dashboard a partir da conexão a essa planilha, não trabalhar mais com relatório no Excel e sim no Power BI, tá certo? De forma bem mais facilitada e com um conjunto bem mais extenso de recursos, ou algo mais robusto, né? Por exemplo, já conectar, aqui eu sei que vocês utilizam muito o Sapiens, para determinada atividade, talvez, se for possível, conectar diretamente à base do Sapiens, não ficar dependendo de um intermediário, de uma extração de relatório em CSV ou qualquer coisa para depois gerar seu dashboard. Enfim, vai depender muito do seu cenário de uso, tá certo? Para você chegar nesse status aqui, ó, de qualquer dado, de qualquer forma, em qualquer lugar. E uma vez conectado à sua fonte de dados, aí você vai começar justamente a construir seus dashboards. E seja esses dados em nuvem, né, Microsoft Cloud, em uma nuvem não Microsoft, ou na sua base de dados on-premise, né, ou na sua base de dados local. Observe que aqui na nuvem Microsoft eu falo do Azure, eu falo do Dynamics, eu falo do Office 365, né, o SharePoint lá, por exemplo, é um exemplo disso, as listas do SharePoint, a depender do cenário de uso. Nuvens não Microsoft, Salesforce, GitHub, alguns que eu já mostrei anteriormente, né, como opções de serviço SaaS, né, software como serviço, e base de dados on-premise, Oracle, Teradata, IBM, SQL Server e por aí vai. Né? Qualquer base de dados que você tem aqui local, você consegue conectar nela e começar a construir seus dashboards. E acrescenta-se aí justamente a camada de inteligência e vai depender da arquitetura que foi definida para o seu projeto. Eu tenho um projeto que, poxa, eu só quero aquilo que eu falei lá no início, né, daquela evolução ali ou daquela maturidade de organização, da organização em relação a dados. Estou falando aqui só de uma cultura de dashboard, então eu vou conectar ali na minha base de dados e vou ter as informações sobre demanda.
tá certo? Ou se eu quero começar a incluir analytics ali no meu projeto de dados, aí eu preciso justamente dessa camada de inteligência, seja machine learning, stream analytics. Eu não sei, vai falar sobre stream analytics, Bruno? Na demonstração não, né? Mas stream analytics é, por exemplo, eu quero monitorar a rede social. Teve um projeto ano passado bem legal com o MEC, que eles fizeram uma prova de conceito, na verdade, queriam avaliar uma solução, Power BI, um conjunto, uma arquitetura de solução. E o cenário de uso que a gente encontrou para essa POC foi justamente utilizando aqui o Stream Analytics, monitorando rede social em tempo de realização do Enem. Ou seja, a gente conseguiu, a rede social que a gente mais monitorou foi o Twitter, tá certo? Definimos lá um conjunto de tags, né, que seriam monitoradas. Ficamos fazendo monitoramento disso em tempo real e mapeando localização geográfica daquele tweet, aplicando, e aí já vem inteligência artificial, né? Análise comportamental sobre aquele texto, tá certo? E aí o time do MEC, que trabalhou com o Enem, tinha lá um dashboard gigantesco, né? E eles ficavam monitorando em tempo real. Poxa, determinada região, por exemplo, está reclamando muito do Enem em determinado aspecto. Isso em tempo real. E assim, foi bem legal esse projeto, o MEC gostou bastante, teve uma aceitação muito legal lá dentro. Então, são cenários de uso aí quando você começa a trabalhar não só com esse negócio, vou conectar uma base de dados para gerar informação ali sobre demanda, mas quando você começa a pensar em algo um pouquinho mais proativo, tá certo? Em gerar informação de forma mais proativa. Crie relatórios interativos do Power BI, aqui alguns exemplos de visualização que a gente tem lá no Power BI, e aqui eu destaco a descoberta de dados e exploração, através de uma poderosa preparação de dados em uma tela de arrastar e soltar de forma livre, projetada para a exploração dos dados visuais, o que eu já falei para vocês, né, anteriormente. Ele segue muito esse princípio de facilidade, ali, de usabilidade que a Microsoft traz em todas as suas soluções. Então, observe, para quem ainda não conhece, né, essa é a tela do Power BI Desktop. Aqui, nessa área maior, é justamente onde eu vou trabalhar as minhas análises gráficas. E ele basicamente funciona o seguinte: nessa primeira coluna aqui, eu tenho as minhas tabelas de dados. Lá eu passo a trabalhar com tabela, né? Por exemplo, fazendo um comparativo para vocês aqui de planilha comum para todos, né? Por exemplo, você pega um arquivo do Excel, você pode ter N planilhas ali no rodapé dele, né? Planilha 1, vai depender do que você está trabalhando ali dentro. Quando, por exemplo, você joga isso para o Power BI, ele vai passar a ver aquilo como tabela. Então, se você pegou um arquivo seu lá do Excel, e vai dar um exemplo para vocês disso aí. E esse arquivo do Excel, ele tem 4 planilhas aqui embaixo, tá certo? Quando eu jogar isso no Power BI, ele vai interpretar cada aba daquela ali como uma tabela, tá certo? E dentro dessa tabela, no Power BI, as colunas ele vai interpretar como campos aqui nessa barra lateral, e o Bruno vai estar mostrando isso para vocês para ficar um pouquinho mais didático, tá bom? Então aqui você vai ter seus dados. Aqui, nessa segunda coluna, você vai trabalhar suas visualizações. Então, por exemplo, eu quero fazer justamente essa análise aqui, né? Eu vou escolher a minha visualização aqui, e salvo engano é aquela ali, eu arrasto para cá, e aí eu vou definir qual dado eu quero analisar nessa visualização gráfica, tá certo? Igual a gente faz ali com os gráficos dinâmicos do Excel, de forma bem similar, tá certo? É claro que antes, a preparação do dado ela é bem mais importante do que até a forma que você vai trabalhar aqui com esse dado, tá certo? E aí, a depender da complexidade da base de dados que você está conectando, poxa, eu estou conectando diretamente para o meu banco, e aí meu banco tem lá 50 tabelas, 40 tabelas e tal. Aí você vai ter que entender um pouquinho de como trabalhar com dados para que quando você chegue aqui, a sua experiência não seja frustrante com o Power BI, tá certo? Então vai depender muito da complexidade, da quantidade de dados que você vai trabalhar. Relatórios interativos, né? Facilidade de criação e formatação de relatórios com a publicação do clique no Power BI. Aí aqui é onde a gente começa a falar de licenciamento, porque você construiu lá seu dashboard e tal, tá legal, talvez seja um dashboard interno, pode ser um dashboard externo, e você quer expor esse dashboard para a sua organização, até para fora dela. Qualquer cidadão acessar aquela informação do jeito que você disponibilizou ali. Aí sim você precisa ser um usuário licenciado, tá certo?
a publicação do relatório, ela exige que o usuário seja licenciado. Mas todo o processo de criação, de conexão de fonte de dados, você não precisa ser um usuário licenciado, tá bom? Visuais personalizados, é o que eu falei para vocês do Marketplace do Power BI. Vou pedir o Bruno, quando ele estiver fazendo a demonstração, ele apresentar para vocês como ter acesso a esse Marketplace, visualizar esses, aliás, baixar, né, para o seu Power BI Desktop esses visuais personalizados que já foram trabalhados por alguém da comunidade, foram compartilhados, tá certo? E a integração com R, tá certo? Aqui é mais para, geralmente, cientista de dados, para trabalhar um pouquinho mais com isso aqui, porque é a linguagem hoje de criação de elementos gráficos mais conhecida e mais utilizada. Bom, novas experiências de usuário, né? A Microsoft trouxe recursos interessantes, como, por exemplo, a integração com Cortana, a Cortana, né? Para quem não conhece, é a assistente de voz ali do Windows 10, então você consegue colocar, né, formular seu dashboard para que ele tenha consulta através de linguagem natural. Por exemplo, eu quero saber a média de, no caso aqui da AGU, né, de processos, enfim, em determinado contexto aí. Se eu já tiver essa informação preparada lá no meu dashboard, eu consigo trazer isso para o usuário, seja através de uma solicitação de voz, seja através do texto, tá certo? Eu digito o texto ali também, em linguagem natural, o Power BI vai conseguir interpretar isso aí e me trazer a informação que eu preciso, tá bom? Bom, aqui mais exemplos, né, de visualização gráfica, acho que não vale nem passar por isso aqui, depois o Bruno mostra para vocês uma visão lá do Marketplace do Power BI. A integração nativa com o Power BI, né, e assim, eu ressalto justamente a importância, aliás, do Power BI com todas as soluções da Microsoft, seja o Office 365, seja também o Azure. Isso torna qualquer projeto de dados extremamente mais barato, monetariamente, né, financeiramente, e também mais fácil de ser implementado em termos de complexidade técnica, porque a gente está falando de soluções que foram desenvolvidas e conversam entre si, tá certo? E aqui o Power BI é fácil de começar, né? Para quem nunca utilizou, o primeiro passo é justamente obter os dados. Eu vou trabalhar com dados de uma planilha, eu vou conectar diretamente a um banco, eu quero monitorar dados em tempo real, enfim, é você definir aonde é que estão os meus dados, que eu quero, a partir dali, construir o meu dashboard, tá certo? Depois disso aí, é justamente selecionar as tabelas, e aí é o que eu falei. O Power BI, ele começa a enxergar tudo como tabelas. Então, se por exemplo, aí vai depender muito da estrutura de dados que você está conectando, né? Mas aquele exemplo do Excel, acho que dá para exemplificar muito bem para vocês. No Excel eu trabalho com planilhas, tá certo? Aqui aquelas planilhas minhas são tabelas, tá certo? E aí eu tenho que trabalhar o relacionamento dessas tabelas e tal. É justamente a parte mais importante de quando você começa a trabalhar com o Power BI, é a forma que você vai preparar seus dados aqui, tá certo? Crie colunas customizadas, então, depois que, poxa, eu peguei me conectei, né, ali numa fonte de dados, uma determinada fonte de dados, e eu quero, por exemplo, criar uma coluna calculada sobre aquela fonte de dados para trazer essa informação no meu dashboard. Então, eu tenho essa facilidade de estar fazendo isso aqui, tá certo? Validar a relação entre tabelas, perfeito? É comum ter essa relação entre tabelas. Crie seus relatórios, que é a parte justamente que eu mostrei para vocês do Power BI Desktop, né? A parte legal de tudo isso aqui, e publicar seus dashboards para seu público de interesse. Então, basicamente, são esses 6 passos aqui para você conseguir passar por toda a cadeia aí de criação de dashboard, tá bom? Bom, aqui uma visão de alto nível, né, da arquitetura do Power BI, como ela funciona. E o legal é que aqui na AGU acho que tem os 2 cenários. O primeiro é justamente a minha fonte de dados. Eu vou consumir esse dado através de uma API, vou conectar, como eu já disse, numa base de dados internas, do Azure, num arquivo em Excel, por exemplo, tá certo? Uma vez conectada essa fonte de dados, eu vou para o Power BI Desktop, tá certo? Aqui eu vou trabalhar a transformação e a sanitização dos meus dados, porque é comum a gente trazer uma base de dados e quando você vai trabalhar a apresentação de relatório, há muito lixo naqueles dados que você não vai utilizar, então, assim, como boa prática, é necessário fazer essa sanitização da sua base de dados, não da sua base de dados, mas do que vai ser apresentado para o seu usuário final, tá certo? Modelar e calcular esses dados, né, se for o caso, colocar colunas calculadas, enfim, de acordo com a sua necessidade ali. E por fim aqui, trabalhar a visualização dos relatórios, tá bom?
E depois, feito isso aqui no Power BI Desktop, você vai para a publicação de conteúdo. E aí você tem dois cenários, né? Um que eu sei que a AGU utiliza é o Report Server, ou seja, o meu servidor de relatórios está local, então eu não vou mandar esse dado para a nuvem. Eu posso, por exemplo, estar trabalhando hoje na administração pública, a restrição é, poxa, se a minha informação, se o meu dado é classificado, eu não posso levar para a nuvem. Se não é, eu posso, desde que essa nuvem seja no Brasil. Então, assim, quando eu estou falando de dado classificado, por mais que ele não seja classificado, eu quero mantê-lo dentro da minha organização. Eu utilizo o Power BI Report Server, a AGU tem, tá certo? Eu vou ter um conjunto de restrições de recursos aqui em relação ao meu dashboard, mas eu consigo publicar isso aqui numa base local, para senão ir para a nuvem, ou se eu não tenho uma restrição em relação a esses dados ir para a nuvem, aí eu posso utilizar o Power BI Service da Microsoft, tá certo? Que é o serviço online do Power BI, e esse relatório, né, esse dashboard, ele vai estar sendo publicado na nuvem e processado lá, tá certo? Todo o ônus de processamento desse relatório é da Microsoft e não da AGU. E por fim, ele é consumido aí, né, pelo seu público ali pré-definido, perfeito? Seja pelo aplicativo do Power BI Mobile, a gente mostrou lá no início, né, o computador, HoloLens e tal, e várias outras soluções aí. Bom, isso aqui é só para, talvez tenha algum usuário avançado de Excel aqui, não sei, e eu até falei no início, né, que o Power BI ele é fruto de uma evolução ali de recursos do Excel, que é justamente o Power Query, Power Pivot, Power View e Power Map. Esses recursos já existem no Excel Professional desde a versão 2010, se eu não me engano. Eu conheci algumas pessoas que já trabalham com isso aqui, que justamente é o que me permite, primeiro aqui, né, conectar numa fonte de dados, o Power Pivot, fazer toda a análise e modelagem, os meus relacionamentos entre tabelas desses dados, o Power View, eu vou trabalhar a visualização dos meus dados, e o Power Map aqui eu vou trabalhar geolocalização, tá certo? Isso aqui eu trabalho, né, com uma camada de dados estruturados, eu faço meio que um processo ali de ETL, extração, transformação e carga de dados no meu Power BI, tá bom? Bom, aqui para quem interessar, né, é até importante isso aqui. Existem duas linguagens que são mais utilizadas ali no Power BI. E aí a gente começa a falar aqui quando você já começa a ser um usuário um pouco mais avançado. Esses dias um cliente ele estava trabalhando com os dados do IBGE, e aí ele queria um gráfico de pizza, analisar todos os estados brasileiros, tá certo? Só que ele queria o seguinte, os 5 maiores eu quero que apresente os percentuais desses estados, e o restante eu quero que apareçam como outros, porque eram valores bem pequenos, né, bem significantes. E eu falei, poxa, isso você não tem disponível nativamente no Power BI. Você vai ter que começar a trabalhar com isso aqui, ó, que é o DAX, né? É uma linguagem que se assemelha muito com algumas formas, principalmente do Excel, mas é uma linguagem bem mais poderosa do que o Excel. Então, assim, a linguagem que a gente tem ali no Excel, né, de formas do Excel, a depender do que você queira fazer no Power BI, ou do que você queira personalizar ali no seu dashboard, aí você vai começar a ter que estudar um pouquinho dessa linguagem. Aqui tem uma documentação completa, se você pesquisar lá, puxa, a documentação DAX lá, você vai ter formas aritméticas, tem tudo bem, muito bem organizado, a Microsoft estruturou muito bem essa documentação aqui, tá certo? Bom, e o M aí é uma linguagem já mais para cientista de dados. O Power BI ele faz muito bem a parte de editor de consultas e tal, de estruturação de relatórios entre tabelas, ele já faz isso muito bem, e aí só usuários muito avançados mesmo que vão precisar se preocupar com isso aqui. Mas o DAX, você é um usuário comum de Power BI, é bom estudar um pouquinho e tal, vai aparecer situações um pouquinho mais avançadas que vai demandar de você saber um pouquinho de DAX, mas aí tem a documentação lá muito bem estruturada para você estar consultando, tá certo? Bom, de forma bem rápida aqui, né, as vantagens aí do Power BI, algumas elencadas aqui. Dashboards interativos para usuários finais, então, hoje se a gente olha no cenário tradicional de relatórios dentro da organização, poxa, são relatórios embutidos ali dentro do meu sistema, seja ele qual for, se eu tenho qualquer modificação naquele relatório, aquilo gera uma fila para uma demanda para TI e tal, é muito demorado, e geralmente é disponibilizado um relatório um pouquinho mais estático, né? Quando você trabalha com Power BI, você tem essa autonomia, desde que você tenha acesso aos dados, né? Você mesmo definir ali o que você quer que seja alterado no seu relatório, e o mais legal,
pensando para o usuário final, você já pode definir ali o nível de interação que aquele usuário final vai ter com o seu relatório. Até que ponto ele vai poder manipular filtro e tal para obter a informação que ele quer chegar, tá certo? Fácil drill down e drill up dos relatórios, tá certo? Então você consegue navegar facilmente a partir do seu nível ali de informação que você disponibilizou. Os relatórios podem ser feitos por usuários finais, foi isso aqui que eu bati o tempo todo. O Bruno vai mostrar um exemplo fácil aí de criação de dashboard, tá certo? Agendamento de atualização dos dados, então você define isso lá. Poxa, eu quero atualizar uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, quero, poxa, essa informação ela precisa ser atualizada a cada 15 dias, a cada mês, ou eu preciso dessa informação em tempo real, né? Acho que ele fala até aqui embaixo, Direct Query, né? Para puxar as informações ao abrir o dashboard. Então eu vou acessar o dashboard, ele vai acessar a minha base de dados e vai me trazer informação mais real. É claro que aqui tem que se pensar muito na arquitetura, porque depender do volume de dados que eu estou consultando e do volume de acesso que eu vou ter a esse relatório, eu posso ter um gargalo e prejudicar bastante a experiência dos meus usuários aqui em termos de desempenho. Conta gratuita, né, e preço acessível na versão Pro. Conta gratuita é justamente o Power BI Desktop. Eu falei para vocês que você não precisa ser licenciado para começar a trabalhar com ele. E aqui é o preço acessível na versão Pro. Se você for fazer um comparativo das soluções de BI que a gente tem em mercado hoje, a diferença de preço ela é estrondosa, tá certo? A similaridade com o Excel, para quem já trabalhou, né, ali com Power Query, Power Pivot e Power View. A grande quantidade de visualizações disponíveis, também falei sobre isso. E o aplicativo mobile, para quem vai visualizar, tá certo? E a mobilidade para o desenvolvedor, né? Eu não tenho que preocupar com que tipo de aplicativo eu, como desenvolvedor, né, do dashboard, como que a pessoa vai acessar meu dashboard para que ele não tenha perca de qualidade ali em relação à visualização desses dados. E aí aqui, parafraseando, digamos assim, a Microsoft, né, you've got the Power BI, né, o 6 aí tem o poder dos dados com o Power BI, tá bom? E aí eu passo a palavra para o Bruno, ele vai estar fazendo a demonstração aí para vocês, tá certo? Um cenário, um dos possíveis cenários de utilização do Power BI. Antes de encerrar minha fala, eu coloco, né, a link à disposição da AGU para discutir projetos de dados, não só de Power BI propriamente dito, mas como eu disse, poxa, às vezes eu tenho uma necessidade de não só trabalhar a visualização de um dado que eu tenho lá na minha base de dados, mas de inserir uma camada analítica ali, uma camada que talvez demande algum recurso de machine learning, de inteligência artificial, para que eu consiga processar as minhas informações, aliás, os meus dados e gerar informações de forma mais estratégica para a minha organização. A gente está inteira à disposição. Ao final eu passo aqui meus contatos e aí podemos se marcar uma reunião e tal, uma agenda para estar conversando sobre isso, tá bom? Vou passar para o Bruno e ele vai estar conduzindo uma demonstração aí com vocês. Fazer um demo do Power BI, demonstrando a praticidade da ferramenta. Então, basicamente, o Power BI é dividido em 2 blocos. Nesse primeiro bloco aqui, você tem a parte de construção do relatório. Então, aqui no menu lateral esquerdo, eu tenho a visão do relatório que está sendo desenvolvida. Na segunda parte, eu tenho as tabelas que já estão carregadas para o nosso modelo de dados. E na terceira parte, eu tenho a visão de como que as tabelas estão se relacionando. No menu lateral direito, eu tenho quais são os campos, em quais tabelas estão os dados. E eu tenho as visualizações disponíveis para criar relatório. Eu posso criar um gráfico de pixel, de donut, por aí vai. No menu lateral superior, eu tenho a parte de edição, de obter novas fontes de dados, fazer o ETL de dados, criar visuais novos, adicionar botões, imagens, enfim. E aqui a parte que o Rafael falou que é a criação do Marketplace. Então aqui dentro do Marketplace, depois no finalzinho eu demonstro isso aqui. E aqui você faz o gerenciamento de tudo e a publicação do relatório para a web. Aqui embaixo você tem as abas que estão construídas, então aqui geralmente começa na primeira aba. Então, o cenário que eu peguei para demonstrar hoje era informações de vários pontos da cidade, que seriam as possíveis administrações regionais, e a análise de frota de veículos. Então, eu quero saber quantos, dividido por cada administração regional, quantos veículos tem em cada unidade
e o status de cada uma, se ela está disponível, se ela está em revisão, qual o tipo de combustível utilizado para o veículo, enfim, vários dados adicionais. Então, aqui na primeira parte, a gente vai em edição de consultas. Eu vou adicionar uma nova fonte de dados. A base que a gente montou está dentro do Excel. Então, eu vou selecionar aqui os dados. Quando você seleciona, ele vai aparecer todas as abas que estão dentro do Excel original. Então, eu vou adicionar o tipo de combustível, com a revisão, a categorização da revisão do veículo, a marca dos veículos, quanto tempo dura um determinado veículo, qual o tipo de veículo está sendo utilizado, quais são as unidades para a gente fazer o depara e quais são os veículos, enfim, que a gente vai utilizar aqui. Quando você seleciona os dados e acrescenta no modelo, o Power BI vai fazer a leitura dessa informação e vai fazer uma análise prévia. E ele vai carregar esses dados para o modelo de dados. Então, nada mais é do que ele pegou os dados que estavam na planilha original e carregou para dentro do modelo de dados dele. Então, aqui na parte de viaturas, ou de veículos. Bom, aqui é bom que dá para explicar direitinho. O que o Bruno fez aqui, que eu expliquei, falei algumas vezes enquanto eu estava falando, que volta lá no arquivo que você importou, por favor. O salvo na sua máquina mesmo. Foi esse arquivo aí, né? Mas você consegue abrir ele aí, por favor? Pronto. Então, assim, na prática, aquilo que eu falei para vocês, né, que é muito comum de trabalharmos no dia a dia, aqui está uma planilha em Excel, e estou trabalhando com ela em Excel, eu tenho só um arquivo com várias planilhas ali dentro. E aí, a depender do que você precisa trabalhar, geralmente talvez você gerou uma tabela dinâmica lá no final, e aí você fez relação com várias dessas colunas aqui, né, entre essas planilhas. Quando você importa isso para o Power BI, ele volta lá para o Power BI Desktop, por favor. Todas aquelas abas que eu tenho, aliás, todas aquelas planilhas que eu tenho dentro daquele arquivo, eles se tornam tabelas aqui, tabelas de dados. E se nós navegarmos sobre cada uma dessas tabelas, eu tenho o mesmo formato que eu tenho lá no Excel, tá certo? Quando eu clico em cada tabela, eu tenho justamente aqui as colunas que eu tenho lá no Excel. Então é só para vocês terem uma visão de como a solução se comporta, né? Eu falei sobre isso quando eu estava apresentando, quando vocês importam, por exemplo, um arquivo em Excel, vai trabalhar com Excel, ou com um CSV, por exemplo, que você obteve lá do pessoal da TI a partir da extração de dados, tá certo? Que você pediu para a sua equipe de administração de dados. Era só isso, só para dar essa visão aí para o pessoal. Obrigado. Obrigado, Rafa. Toda vez que você importa um arquivo Excel, ou uma planilha, ou um arquivo CSV, ou uma base de dados de um banco de dados, ele cria várias etapas aqui para ele entender qual que é a relação daquela informação. Então aqui na primeira fonte, ele leu o arquivo Excel e mostrou quais são as abas dentro daquele arquivo. A gente selecionou qual que era a aba que eu ia importar. Eu promovi o cabeçalho para dizer que a primeira linha de cada aba era as minhas colunas que eu vou utilizar no meu modelo. E algumas informações ele já entendeu, que é texto, que é número, que é data, que é decimal, aqui na questão da latitude e longitude. Enfim, o Power BI faz tudo isso automático. Para os mais curiosos, dentro do editor avançado, ele faz tudo isso aqui na linguagem M. Então, sim, o usuário pode vir aqui fazer na mão ou fazer na parte visual. Fica a critério de cada um, mas o Power BI é muito prático por isso daqui. Bom, basicamente o que a gente fez aqui, a gente importou as informações que a gente quer analisar e vamos carregar para o nosso modelo. A partir do momento que você aplica, ele começa a carregar os dados e pronto. Os dados já estão carregados no nosso modelo. Se você quiser vir aqui, você consegue ver o detalhe de cada informação, as tabelas com as suas colunas, você consegue fazer filtro também. E aqui é a parte de modelagem, então aqui ele já entende o seu modelo de dados. Então ele sabe relacionar a marca do veículo com o veículo, o tipo do veículo com o veículo, a duração de cada veículo, o tipo de combustível, a revisão ele não relacionou e as unidades também não. Deixa eu fazer. E aí, para quem também nunca viu isso aqui, só para vocês entenderem como que é Power BI, né? Ou quando a gente está falando de banco de dados, como que é tratado essa questão de relacionamento entre tabelas, ali está falando o que? Observe nessas duas tabelas ali, viatura e veículo. Observe que quando eu saio de viatura e marca veículo,
Observe que quando eu saio ali de marca, veículo, eu tenho um, correto? Se eu acompanhar aquela seta, quando eu chego em viatura, eu tenho um asterisco, correto? O que isso aí está me dizendo? Ele está dizendo que, poxa, uma marca de veículo ela pode possuir vários veículos, tá certo? Porque, por exemplo, eu vou lá, Chevrolet, eu tenho N veículos ali, modelos, né, de veículo que tem aquela mesma marca. Agora, quando eu olho para o relacionamento de viatura para marca veículo, aí sim, essa viatura ela tem necessariamente uma única marca, ou é Chevrolet, ou é Ford, ou é qualquer outra marca. Então isso é muito comum, na verdade isso não é comum, isso é indispensável quando a gente começa a trabalhar com várias tabelas, e isso aqui vai me ajudar quando eu for fazer principalmente lá meu drill draw e meu drill up. Eu vou ter facilidade em navegar entre os meus dados a partir da correta configuração que foi feita aqui. Geralmente o Power BI, vocês viram aqui, ele já fez esse relacionamento automático, a partir daquela estrutura da planilha que nós importamos, ele já pegou, por exemplo, identificadores que permitem eu relacionar, ou na verdade a solução, né, relacionar essas tabelas. Porém, existem ali tabelas que ainda não foram relacionadas, é o que o Bruno vai fazer agora, por exemplo. Eu preciso criar um vínculo entre revisão do veículo com viaturas, e também eu preciso criar um vínculo nesse caso aqui, né, de viaturas com unidades. Perfeito? Que ainda não existe, o Bruno vai estar fazendo isso aqui agora, tá bom? Vamos relacionar a revisão, então eu clico no código da revisão e linko com o código da viatura, da revisão. E faço com unidade a mesma coisa. Aqui ele está questionando um errinho, mas vamos dar ok. Por que esse aqui tem duas setinhas, vão para cada lado, e esse aqui só tem uma? Quando você faz um vínculo de uma tabela com outra, ele te pergunta se quer fazer o filtro cruzado. O filtro cruzado nada mais é do que permitir, independente do lado que o usuário faça o clique, os dados sejam filtrados. Então eu posso filtrar a informação, seja da viatura ou seja da revisão, ele vai fazer dos dois lados. Quando está só de um lado, ele é mais restritivo. Então a gente vai configurar ambos para todos. Pronto, na parte de modelagem, a gente já está quase pronto aqui. Agora a gente vai para a parte de criação de relatórios. Então, primeira coisa de tudo, eu quero fazer um gráfico que analise a quantidade. Eu quero um gráfico Bom, eu crio aqui um gráfico, um visual. Então, quando você clica e arrasta os ícones, as colunas que tem o símbolo de somatório, ele já entende que é um número, e você pode sumarizar essa informação. Então, aqui eu cliquei e arrastei, então eu criei aqui uma visualização que ele mostra a quantidade de veículos que tem cadastrado na nossa base. Então, no caso aqui, ele tem 1000 unidades, tá aqui, ó, o rótulo de 1000 unidades, e eu quero saber por quais tipos de combustível são utilizados. Então, a gente utiliza dos 1000 veículos, 454 utilizam diesel, 220 gasolina e o restante utiliza álcool. E aí a brincadeira se torna fácil. Você pode copiar e colar, fazer um novo, mudar a sua visão, ou pode criar novos. Então, ou vir aqui e trocar tipo de visualização. Então, o Power BI é muito dinâmico, porque tem os dados já cadastrados e a visão que você quer dar, então você consegue montar várias visões. Então, eu criei aqui, vou criar um gráfico, um visual numérico aqui. Quantos 1000 litros de combustível foram gastos na último abastecimento? Deixa eu trocar só esse rótulo aqui. Então, foram utilizados 45 mil litros de combustível. Então, eu posso criar um gráfico por tipo de veículo, por marca, no caso aqui. Então, eu criei uma tabela simples aqui. Eu posso criar um gráfico de barra que eu tenha meus tipos de veículo aqui cadastrado por marca. Então, eu tenho... Deixa eu colocar a legenda aqui. Então, aqui eu já tenho cadastrado as marcas dos veículos e quantos veículos são de determinada marca. Uma coisa que eu posso fazer também é fazer drill. Então, eu vou separar por tipo de veículo. Então, eu criei um nível superior, então que eu segmento entre carro, moto e ônibus. E aqui eu posso fazer o filtro. Carro, os visuais se relacionam com o clique, ou eu posso fazer o drill, que eu vou descendo o nível maior. Então, dentro de carro, quais são os veículos de cada marca? Eu quero saber os da Volkswagen. Como aqui eu já estou no último nível, aqui já tem um detalhe já. E aí eu posso fazer o filtro tanto por aqui, quanto por objeto de segmentação.
tem aqui a marca, o tipo do veículo, pronto. Então aqui eu consigo fazer o filtro e ele vai se relacionando com os dados que estão plotados aqui embaixo. Tudo bem até aí? Posso criar uma visão por unidade. Aqui na configuração a gente vem em modelagem e informa que é do tipo latitude e do tipo longitude. Estava usando o mapa errado. Então tá aqui, ó. Aí ele categorizou aqui cada cidade com suas quantidades de veículos. E eu quero fazer mais uma derivação. Eu quero saber dessas unidades quais são os veículos que estão. Então aqui eu consigo agregar rapidamente, saber que no Guará eu tenho 181 viaturas que estão ativas e tenho 65 que não estão disponíveis. Então, basicamente, com dados que a gente pegou públicos, a gente fez só uma demo para vocês e a gente consegue representar rapidamente essa informação de dados. Então, eu fiz esse gráfico aqui, posso criar uma métrica para saber, no geral, quanto tem disponível. Criar uma métrica aqui. Aqui, pessoal, já entra justamente a DAX, né? Bruno, que já está trabalhando com DAX. Ele trabalhou com o SAM ali, que é o soma e DAX. No Excel a gente tem o igual soma lá, aqui eu tenho o SAM. Então há essas diferenças aí entre fórmulas do Excel se comparado com o DAX, que é utilizado aqui no Power BI. Para utilizar o DAX, a gente criou uma métrica calculada, que seria a quantidade de veículos, que está aqui no valor de 1000. E a segunda métrica que a gente criou, utilizando a métrica anterior, então eu faço um cálculo em cima do cálculo anterior. Então eu quero que ele calcule em cima do total somente os veículos que estão disponíveis. Então dessas mil veículos eu tenho 763 que estão disponíveis para uso. O restante pode estar em manutenção, pode estar com algum outro defeito. Posso criar também, e a gente pode criar mais um gráfico que a gente consegue segmentar aqui a nossa frota pela vida útil dela. Deixa eu só um minutinho. Então aqui, a nossa frota tem 33 anos, 4 anos. Então aqui a gente fez uma análise bem legal, bem simples também, de algumas informações que são públicas. A gente fez um misto aqui para só ordenar aqui. Então está aqui, cadastrado. Podemos fazer drill aqui também, então deixa eu colocar aqui a marca do veículo. Então, dos veículos que possuem 4 anos de aquisição, quais são as marcas que são adquiridas. Então, tem motos Triumph, tem BMW, tem carros, tem ônibus. Então, a gente pode voltar aqui e adicionar mais uma derivação, que pode ser o tipo do veículo. Então, dentro daqueles 4 anos, a maior parte da minha frota é de carro, moto e ônibus, e dentro de moto eu consigo saber quais são a segmentação. Então, é motos Triumph, BMW e Honda, e aonde que estão mapeadas esses veículos e a disponibilidade de cada um. Então, eu tenho os 5 motos disponíveis na Asa Norte e uma não está. Eu tenho 6 no caso, né? Tenho 5 disponíveis e uma não. E aí eu consigo saber com várias segmentações aqui dentro. Então, basicamente é isso. Análise de dados rápida. Você não precisa pensar muito. O dado é muito. A parte visual do Power BI é muito simples. Basta você ter um modelo já pré-configurado, ou que você pega informações da internet, você carrega para o seu modelo de dados e aí você vai fazendo insights. Você já tem um modelo dele bem configurado, né? Mostra para o pessoal. Porque aqui a gente foi trabalhando elementos, seja de visualização ou de manipulação dos campos de dados que tínhamos disponíveis a partir daquela planilha de dados, e não focamos muito na formatação, né? E o que eu gosto muito do Power BI, quando eu vou trabalhar com ele, é que trabalhar com ele meio que um processo artesanal. Você tem que trabalhar cada detalhe ali, até a questão de visualização, para você obter ali seu dashboard. Vou pedir o Bruno, você pode abrir aquele modelo que a gente apresentou para a PMDF, que eu acho que já está configurado a partir desses dados, mas que eu tenho, ele já está todo formatado, né, digamos assim.
Pronto. Esse aqui foi um modelo que a gente já deu a identidade visual da PMDF. Então, todos esses elementos visuais aqui, é tudo configurado aqui dentro do Power BI. Então, pessoas mais criativas e tal, que gostam de trabalhar a visualização, se dão muito bem aqui, porque conseguem muito bem trabalhar com esses dados. E aí, Bruno, eu te peço até para explicar bem, por exemplo, esse dashboard, uma vez que já está bem criado, né, bem configurado, a partir daqueles dados, né, daquela planilha, o que de informação que a gente consegue navegar e gerar nessa versão do arquivo. Tá bom, por favor. A gente criou uma identidade, a gente pegou uma identidade visual que já estava pronta, que são as cores da PMDF. A gente criou alguns filtros no menu superior aqui. Então a gente tem eu posso fazer filtro por batalhão, por cidade ou pelo código da viatura. Então, assim, fazendo uma análise bem simples, a gente quis responder algumas perguntas que até a PMDF também tinha essa curiosidade. Então, assim, fazendo uma análise bem simples, da frota de veículos disponíveis, que são de 1.000, eu tenho 76% que está disponível, então, ou seja, ela está disponível e não está em manutenção. Quanto que custa para fazer um abastecimento, independente do tipo de combustível? A gente utilizou a identidade visual da PM, já com as cores pré-definidas. Criamos filtros aqui para poder facilitar a visualização do usuário, por batalhão, por cidade e pelo código da viatura. E aí a gente respondeu algumas perguntas com pouca informação na tela. Então, assim, a gente tem 1.000 unidades, 1.000 viaturas, no caso. 76% dessa frota está disponível para uso diário. Dessas 1.000 unidades, a gente tem aqui um custo de abastecimento de 176 mil. Lembrando que esses dados são montagem, né? A gente tem que a média de cada viatura que roda diariamente é de 445 km, que consome 9,83 km por litro. E do total, a gente tem 507 notificações de multa. Então, a gente conseguiu fazer pegar dados mais completos para trazer mais informação. Então, assim, as viaturas que estão disponíveis também têm multas que estão atreladas a uma determinada ocorrência. Aqui a gente montou um gráfico de disponibilidade. Então, o que cada batalhão tem disponível de viaturas, quanto que consome, a média de quilômetros. Aqui do lado a gente fez um gráfico para saber a idade da frota, então saber quanto tempo que geralmente a frota foi adquirida. Então a gente também tem os filtros aqui habilitados, a gente consegue fazer detalhamentos, igual a gente fez lá no outro modelo. Aqui a gente tem também o gráfico de combustível, então como é que é segmentado. Então, a maior parte utiliza diesel, uma boa parte utiliza gasolina e uma menor parte utiliza o álcool. Numa segunda visão um pouco mais detalhada, aqui a gente fez um trabalho de mapeamento. Então, a gente conseguiu representar onde que cada viatura está em um determinado local do dia. Então, num dia X, as viaturas desse batalhão estavam nesses locais, e qual o status de cada uma, se ela estava disponível ou não. Então pode ser que em algum determinado momento a viatura quebrou e parou de funcionar. Então a gente tem aqui o gráfico para saber, para o comando saber onde que estão localizadas as viaturas. A gente fez um gráfico, fez uma tabela para representar o detalhamento de cada viatura. Então, para qual unidade ela pertence, qual o tipo dela, o prefixo da viatura, qual a marca, o combustível, quanto tempo que ela já foi adquirida, qual que é a próxima revisão do veículo, se ela possui notificação ou não, quanto que está o odômetro do veículo, quantos quilômetros ela rodou, a estimativa da próxima revisão, quantos litros de combustível ela consome, quanto que custou mais ou menos o abastecimento e a média de quilômetros por litro. Tendo isso, a gente fez uma última análise, que é utilizando um visual personalizado do Power BI, que é aqui do Marketplace. A gente conseguiu plotar no mapa, em um determinado dia, qual foi o deslocamento que ela teve. Então a gente trouxe informações de latitude e longitude, segmentados por uma data, e com base nessa data a gente conseguiu plotar
os detalhamentos dessa viatura. Então, a viatura saiu às 9 horas desse determinado ponto, 9h10 veio para cá, 9h20 veio para esse deslocamento, 9h30 veio para cá, aí fez 10 horas, 11 horas, meio-dia, às 15 horas, às 17 horas, e ao final do dia ela ficou estacionada aqui. Então a gente quis mostrar o poder e o potencial do Power BI para o comando da PM. Então, eu consigo saber que tipo de viatura, que aqui no caso uma moto, da marca Honda, que consome combustível álcool, com uma determinada placa, foi adquirida há 5 anos, e várias informações a respeito daquele veículo. Só para complementar, esses dados aqui são dados fictícios, né? Mas esse projeto, na realidade, como que ele foi composto? Eu tenho algumas fontes de dados, né? Primeiro existe um sistema de manutenção da PMDF, a parte de geolocalização é obtida através de telemetria dos rádios utilizados aqui pela PM, né? Ele fica mandando dados de latitude e longitude para a PM, então a gente também capturou esses dados. E existem também os dados da empresa que é responsável pelo fornecimento de combustível, salvo engano é a Valicard, não é isso? Então nós trabalhamos com essas 3 fontes de dados nesse projeto, no cenário real, né? E cruzando essas informações, ou esse montante de dados, a gente conseguiu chegar em vai chegar, né, que ele ainda está em desenvolvimento, um projeto bem mais aprimorado que esse aqui. Esse aqui foi só uma visualização que a gente criou a partir de exemplos fictícios para apresentar para o PMDF. Mas um ponto lá que, por exemplo, chama a atenção, que é onde a gente entra até no stream, né? Eu consegui monitorar dados em tempo real. Eu altero a minha regra para a frequência de envio da telemetria do rádio da PM para a central. Por exemplo, a cada deslocamento de 10 metros da viatura, eu quero que ela mande um novo dado de latitude e longitude para a minha base. Então, nesse cenário, eu consigo monitorar em mapa, em tempo real, onde está cada viatura minha, tá certo? Qual a rota dela, se ela, por exemplo, saiu de um perímetro ali que é de responsabilidade daquele batalhão monitorar, e por que ela saiu, se eu ainda não tenho essa notificação interna aqui, que, por exemplo, ela foi atender um chamado, e a gente começa até a discutir um projeto lá bem legal agora, que é justamente o seguinte: tendo esses dados em tempo real, eu já consigo incluir serviços tendo inteligência artificial para a central receber um determinado chamado, e aí eu quero, aquele chamado de tal endereço, eu quero, a solução, na verdade, ela vai definir qual a viatura, com base em informação de trânsito, de localização de posição, qual a viatura é a viatura mais rápida para atender aquele chamado, tá certo? Então, observa, assim, de um projeto relativamente simples, né? A princípio, poxa, eu quero monitorar a frota e tal, mas aí quando você vai conhecendo as regras de negócio, você vai conhecendo os dados que você tem disponível e as tecnologias que você pode trabalhar para o processamento desses dados, você começa a gerar valor. E é o que está acontecendo com esse projeto aqui, tá certo? Então, esse é um cenário aí que a gente trouxe para vocês terem uma dimensão do Power BI, não só como, vou conectar em uma fonte de dados e vou obter informação. Para isso é excelente, mas quando eu penso em evoluir a maturidade da minha organização em termos de dados, de análise de dados, e aí eu começo, nesse cenário que eu falei anteriormente, né, já falar um pouquinho mais de analytics, a começar a fazer a informação trabalhar para mim, o dado trabalhar para mim, a tecnologia, né, trabalhar para mim. É isso aí. Bom, basicamente é isso aí, a demo que a gente queria demonstrar. A gente está aberto a perguntas agora. Bom, vocês já trabalham com o Power BI? Novo para todo mundo, né? Alguém aqui já trabalha e tal. É muita informação, principalmente para quem não trabalha, né? A gente chegou aqui em 2 horas aí, falou muita coisa aí para vocês. A proposta é justamente instigá-los em relação a conhecer um pouquinho mais da solução, começar a trabalhar com seus dados. Eu não conheço nenhum cliente que começou a trabalhar com Power BI e reclinou de usar a solução, porque realmente ela é uma solução gostosa de se trabalhar e tal. É legal esse empoderamento que você passa a ter em relação aos seus dados quando você começa a trabalhar com Power BI.
Se não ficaram dúvidas aqui da apresentação, mas vocês querem começar a trabalhar, né, com o Power BI, o departamento, querem começar a discutir um projeto de dados, um negócio mais robusto, por exemplo, esse caso que a gente colocou aqui da PMDF, que a princípio era monitorar a frota e tal, e hoje o processo tá ganhando corpo, está ganhando inteligência e tal, o projeto está ganhando isso tudo. Então, assim, a gente está à inteira disposição, aberto a fazer reuniões para discutir esse projeto, apresentar para vocês o que, na nossa visão, pode ser melhor prática para estar sendo adotado no projeto que vocês estão, de repente, pleiteando, ou dúvidas pontuais também, pode reportar lá o pessoal da DTI, eles têm contato direto, né, com a Lanlink, e a gente vai estar apoiando vocês aí no que for possível para proporcionar a melhor experiência possível com a solução, tá bom? O senhor? Sim, a pergunta é planilhas de configurações diferentes, CSV e XML, podem ser misturadas para obter esses resultados? Bruno? Pode sim. Você pode, aqui na configuração, você pode ter N fontes diferentes. Então você pode subir arquivo Excel, TXT também, XML, fonte de dados na nuvem, pode trazer banco de dados, aqui fica a critério do cliente. Então assim, tem mais de 100 conectores para N plataformas e aqui o céu é o limite. E esses recursos, como por exemplo esse mapa, recursos especiais assim, estão liberados para a gente ou tem alguma coisa especial? Não, sim, o mapa ele vai consultar em tempo real na base do Bing. Então é só ter uma conexão com a internet que ele vai plotar o mapa na tela. Tá. Segunda pergunta aqui. Vocês têm algum exemplo aí de conexão com lista do SharePoint? Porque, por exemplo, a gente tem visto situações que, assim, em vez de atualizar um determinado banco de dados assim, numa planilha Excel, a gente deixa no SharePoint, habilita os usuários, aí o pessoal vai atualizando ali, em vez de concentrar tudo numa planilha numa pessoa. Vocês têm algum exemplo de conexão com essa lista, de modo que, assim, que o dashboard ele atualize conforme atualiza lá a lista do SharePoint? Se o Bruno não tiver, à tarde a gente vai falar sobre SharePoint, tem um ambiente montado, aí você tem que... Mas aí, Bruno, a grande questão vai ser configurado no Power BI qual que é a minha frequência de atualização. Entendeu? Se você tiver um exemplo de lista aí, mas basicamente quando você vai publicar o dashboard, aí entra naquela questão, né? Você tem que ser um usuário licenciado, né? Você publicou seu dashboard conectado à sua lista do SharePoint, e aí você vai definir qual que é a sua frequência de atualização, né? Diária, quantas vezes ao dia, tá certo? Nesse contexto aí do usuário, eu já ouvi falar que quando se atualiza para essa versão aí, parece que não consegue usar como report server que a gente tem aqui na G1. Tem a ver isso aí ou não? Para publicar o relatório no report server. Por exemplo, o que eu tenho lá é o mais antigo, aquele preto ainda, nesse clarinho não, o desktop. E aí contaram comigo para não atualizar para essa versão aí, porque eu não consigo publicar e nem consigo conectar lá, por exemplo, quando eu coloco lá no SharePoint, o Excel tudo lá numa pasta para conectar direto, aí eu não consigo. De fato eu tive alguns problemas. Tem alguma coisa a ver? Não, acho que o Bruno chegou até, o outro Bruno, né, chegou até a tratar isso aí. Parece que tem sim, você tem que, quando você está falando de report server, que é o local, você tem essa questão de compatibilidade da versão do desktop com a versão do report server. Aí se você vai fazer uma atualização, por exemplo, se é uma atualização do report server, aí você já tem que verificar na documentação quais versões do desktop é compatível com aquela versão, tá certo? Isso aí existe mesmo, a gente tratou aqui um tempo atrás. Aqui é um painel que eu estava montando, então aqui a gente conecta na lista do SharePoint, que a gente está tentando configurar. A gente conseguiu ler as listas, selecionamos uma lista aleatória aqui e carregamos os dados. Então sim, é possível. Se a gente olhar aqui a origem dos dados aqui, ele vem lá da nuvem e traz os dados para dentro do Power BI. Naquele modelo de dados ali, você tem algum exemplo que tem valor lá na tabela ali, tabela FATA ali? Estou dizendo aqui, né? Aqui. Porque, por exemplo, eu tenho um banco de dados lá, é uma análise assim, mensal. Assim, a cada mês eu vejo um volume de processos que entra. E aí eu quero achar o valor que
o valor monetário que esses processos representam. Só que eu tenho um problema assim, esse valor ele só é atribuído, eu só posso contar ele uma vez, porque cada processo ele tem um valor. Só que aí quando eu vou usar uma fórmula para fazer essa soma, mesmo usando aquele distinct para evitar a duplicidade, por exemplo, se em 3 meses o processo entrou 3 vezes e o valor dele é 1.000, a medida lá sai em 3 mil. Só que ela precisava sair 1.000, entendeu? Mesmo usando o distinct, mesmo usando lá o contagem distinta lá naquele filtro, eu não consegui. Para resolver isso aí, você pode criar uma tabela derivada que você duplica a fonte de dados e manda ela fazer o distinct de cada ID ou número de protocolo que seja, e aí você vincula ela com a fato. Porque aí tem um problema da questão do banco de dados, né? Porque cada mês, cada planilha tem cerca de 100 mega, né? Então são 10 meses já, né? Então toda vez isso vai ficando muito assim, complicado. Eu tenho que criar mais uma tabela avulsa, só com uma medida lá dentro. Não, mas você faz aqui em memória dentro do Power BI. Entendi. Mas isso não carrega, isso não fica mais pesado? Não. Não? Não. Ó, eu já montei dashboard de Power BI com o banco de dados tendo 10 GB e ficou em 200 MB, o tamanho do arquivo. O arquivo PBX? Ele comprime a questão dos dados. Mais alguma dúvida? Bom, se não tem, é isso aí, pessoal. Começarem a usar, tiverem dúvidas, não hesitem em procurar a DTI, né? A Priscila, acho que é o ponto focal ali. Pode estar acionando a gente, a Lanink, e aí, na medida do possível, a gente vai estar apoiando vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado pela disponibilidade de tempo de todos e atenção. Um ótimo dia.